Pergunta é a seguinte, meninos. O Goiás deve liberar jogadores para reforçar o elenco? O André Rodrigues trouxe aqui a conta do Goiás, a matemática do Goiás. O Goiás, ele tem dinheiro para terminar a Série B com tranquilidade, o planejamento está todo pronto, todo feito pela diretoria, pelo CEO, pelo Andrino, pelo Mancini, está tudo pronto. O Goiás, assim, se nada acontecer daqui até o final da temporada, o Goiás termina o ano com tranquilidade financeira. Mas o Goiás está no seu teto de gastos. O que é o teto de gastos do Goiás? Ele não consegue mais contratar novos jogadores sem dispensar ou sem negociar outros jogadores que não estão sendo aí, digamos que, aproveitados nesse momento, né? E aí eu pedi à produção que fizesse um levantamento daqueles jogadores que talvez não tenham mais oportunidades com o Mancini, que pelo menos estão sendo escanteados nesse momento, né? Olha aí na tela do canal do YouTube. Inclusive é um jogador que a gente nem esperava. William Lepo. Está sendo negociado com o futebol do Chipre. Pode ser negociado com o futebol do Chipre. Lembrando que o Goiás não é dono do Lepo, ele está emprestado pelo Vitória. Então, diante disso, o Vitória entender que é um bom negócio, ele vai vender o William Lepo e o Goiás vai ficar sem o seu camisa 2 titular. Tem o Zé Hugo também, atacante, que não está sendo convocado, e o Rodrigo Andrade, volante. São esses 3 jogadores principais que eu acabei colocando. O meu querido Danilo Dias Cracás, chega pra cá. Esse movimento é natural no Goiás e é hora do Goiás liberar jogadores para ter contratações pontuais nessa reta final da Série B? O que você pensa dessa matemática? Thiago, eu penso que essa matemática ela é encontrada dessa melhor forma. Tem que liberar uns para sair outros, não pode inchar o elenco. O Goiás tem em todos os setores boas peças de reposição. Trazer por trazer, para ter até dificuldade do próprio Mancini fazer os seus treinos, não é benéfico. Então o Goiás tem que buscar as oportunidades, como foi assim com o Tite, como foi assim com o próprio Rato, com o próprio Benítez, essas oportunidades que o mercado lhe oferece e trazer peças que chegam para agregar valor, trazer peças que chegam ali para realmente fazer com que o time esmeraldino consiga dar a sua sequência. Olha, e pelo meu feeling, viu, Thiago? Isso é um sentimento meu mesmo. Eu penso que o William Lepo não sai, dificilmente. Ele deve deixar o Goiás nesse segundo semestre. E eu penso que tem grandes chances dele ficar, até visto a importância que ele tem nas mãos do Mancini. O Mancini adora a qualidade do Lepo. Prova disso, nós vemos os números dele nessa Série B, nós vemos a qualidade que o Lepo traz, tanto jogando na esquerda quanto na direita. Então eu penso que o Lepo é um jogador primordial para as pretensões do próprio Mancini. Agora, tem jogadores que estão ali sobrecarregados no elenco, já não tem tanta minutagem, quer buscar o seu espaço e o Mancini não vê tanta importância, ou seja, não progrediu tanto, nos casos mesmo assim do próprio Zé Hugo. Eu penso que por que não liberar, sabe? O próprio Rodrigo Andrade, que estreou fazendo gol, né? São jogadores que estão tendo poucas ou nada de oportunidades, às vezes apenas ficar ali no elenco para inchar. Às vezes o Goiás pode achar uma oportunidade no mercado para liberar esses jogadores e trazer outros. Agora, se no eventual troca não encontrar ninguém com a qualidade que esses dois têm, mesmo sendo alto, baixo ou média, eu ficaria com eles aí, que numa ocasião ou outra pode ser primordial a força do elenco nesses 18 jogos que restam. 12h20, seu espaço merece o melhor. Conheça o Shopping do Escritório. Entregamos em todo o Brasil. Shopping do Escritório, móvel na sua medida. 2h21 da tarde, debate das feras, oferecimento Window Blue. Exige original, recusa imitações. Super Frango, a marca de frango mais lembrada pelos goianos. Frango é Super Frango. Casarão Goiano tem passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho com bois e muito mais. A comida caseira mais gostosa do Brasil. BR 060 em Cesarina. Vem pro Casarão Goiano. E é claro, né, gente? Como é bom falar aqui da Fansim Digital. Futebol o ano todo por um preço ridículo. Fansim Digital, a melhor net fibra de Goiás e do Centro-Oeste brasileiro. Matheus, quem estaria nessa sua lista aí de saídas do Goiás, visando a sequência dessa Série B? Eu coloquei 3 jogadores aqui. O William Lepo é um jogador importantíssimo, mas não depende do Goiás a saída dele, né? O Vitória que é o dono dos direitos do jogador. Se o Vitória entender que tem que negociar, vai negociar e vida que segue, né? Goiás não ganha nada? Não nada, sei, zero? Não sei como que é a questão da negociação. Não sei, confesso pra você que eu não sei. Se tem uma taxa de vitrine e tal, não sei, confesso que não sei. No caso do Atlético não teve, né? Com o Marcelinho. O Juventude não, gente. O dono do Marcelinho, quem que era? Me ajude aqui. Tombense? Tombense, isso. Tombense. O Eduardo Duran entendeu que era interessante a venda, o jogador foi embora, o Atlético recebeu apenas os salários pagos, né? Apenas uma compensação financeira. Quais outros jogadores que nesse momento estão escanteados no elenco do Goiás, que você tentaria uma saída, um empréstimo, uma venda, uma negociação, para que novas contratações cheguem para a equipe esmeraldina nessa reta final da Série B? Quem? Eu não tentaria nem uma coisa nem outra. Nem liberar jogador, nem contratar jogador. Contratar jogador teria que ser algo extremamente pontual. E a dispensa também ela não seria interessante.
O Wagner Mancini, ele tem um elenco na mão, cara. E isso é um ponto... Esse é o maior trabalho que um treinador tem, é ter o elenco na mão. E o Wagner Mancini tem o elenco na mão. O elenco tem um objetivo, que é subir o Goiás para a Série A. Então eu não ia ficar caçando situações, não. Deixa eu mandar um jogador embora aqui, contratar outro. E aí o outro não absorve a filosofia de trabalho do treinador, não é muito bem recebido pelo elenco. O elenco tem que receber bem o atleta. Então são várias contas que precisam ser analisadas. E eu sempre bato na mesma tecla. O Goiás está na liderança do campeonato. Você estar na liderança do campeonato, como o Goiás figurou boa parte do primeiro turno e já no segundo turno continuando nela, isso precisa ser muito bem valorizado, não só pelos 11 considerados titulares, mas pelo elenco, pelo trabalho do staff do Goiás. Então eu não ficaria inventando moda de dispensar jogadores que não estão afastados, né? Mas é porque pelo elenco grande que o Goiás tem jogador que é mais bem aproveitado do que outros. Mas sem dúvida alguma o elenco do Goiás é muito qualificado. 12h24, debate das feras, oferecimento Super Frango, a marca de frango mais lembrada pelos goianos. Frango é Super Frango. Shopping do Escritório Móvel na sua medida. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Vedacil, seu distribuidor Gates. Vem aí a nova loja da Autovia Motors, Parque Amazônia. Não perca a inauguração na semana que vem. E o Window Blue, a película transparente que protege até 90% contra o calor. Pode ser usada no seu carro ou na sua casa. Conheça a linha escura Window Premium. Exige original, recusa imitações. O Window Blue, você sabe, né? Proteção, sempre com muito mais transparência. Hoje, a 12h24 agora, cara, por exemplo, o Zé Hugo, pra mim, não tem possibilidade nenhuma de ajudar o Goiás. Nenhuma, zero. Jogador, assim, muito abaixo, né? A gente esperava aqui muito dele. Teve uma temporada interessante pela equipe do Vitória. E só, aqui no Goiás não deu um chute na pelota. Outro jogador que pra mim também não tem qualidade nenhuma pra vestir a camisa do Goiás e que eu faria negócio também. Facundo Barceló. Esse tá muito abaixo, viu? Esse tá muito abaixo. Se você tem a oportunidade ali de fazer um negócio com outro atacante, outro camisa 9 que chegue pra incomodar o Anselmo Ramon, você tá doido, é um cenário perfeito. Porque o Goiás já tem um baita de um camisa 9 que é o Anselmo Ramon. Mas quando não joga o Anselmo Ramon, joga o Barceló. E o Barceló é um jogador assim, meu Deus do céu, fraco, né? Desde o campeonato que a gente tem falado isso. E o Rodrigo Andrade, já eu não sei se ele merece mais oportunidades, cara, porque aqui no Goiás ele deixou a desejar. Mas é um jogador interessante, é um cara que é vitorioso na sua carreira, tem outros acessos, né? Tem aí, digamos que uma fama grande, e tem um futebol interessante também, não é possível que desaprendeu. Mas enfim, o que você me fala desse movimento, Jean, da saída de jogadores, negociação de alguns ativos, de alguns jogadores, para a chegada de novos atletas nessa reta final da Série B? O Goiás precisa desse movimento ou com o que tem o Goiás chega à Série A? 12h25. Ô, Thiago, eu penso que o Goiás precisa de uma contratação e a seguir eu vou dizer qual. Acredito que o elenco esteja bem completo, né? O Goiás tem jogadores em todas as posições para suprir eventuais contusões, questão de cartão, essa coisa toda. O Zé Hugo é um jogador que não tem condição técnica de jogar no Goiás, ele é muito aquém dos outros. Esse eu realmente tentaria colocar ele no mercado. Existe a questão do Lovati também, né? Que tá encostado lá no Goiás. Eu até acho que teria futebol para jogar. Tinha me esquecido mas aí foi dele. Contratado o Moraes. Tinha me esquecido dele também. Tem o Lovati também. Perfeito, perfeito. Tem o Lovati. Exato. Eu penso que ele tinha condições de ajudar o Goiás, mas como o contratou o Moraes, aí ele deixa de ter espaço. Seria outro jogador a sair. Você falou no Barceló, eu iria falar sobre o Barceló, coincidentemente, porque também não vejo condições dele ajudar o Goiás. Então eu dispensaria esses 3 jogadores. Tem o Aloysio, que está lá há muito tempo, né? Ficou contundido um período, não joga. É outro que eu também tentaria colocar no mercado. Aí eu falei no início da minha fala de uma contratação que o Goiás precisa. E qual seria? A de um centroavante. Jean, mas nós temos o Anselmo Ramon. Sim, mas ele pode se contundir. Normalmente ele é um jogador já veterano, às vezes no final dos jogos ele já fica sem gás. Então, se o Goiás quiser ter um elenco completo para terminar essa Série B, eu dispensaria esses jogadores. Antes que eu me esqueça, o Rodrigo Andrade eu manteria no elenco. Eu acho ele um jogador útil. Não para ser titular, mas para numa eventual contusão do Marcão ou do Gonzalo, ele pode sim ajudar o Goiás. É um jogador que tem boa condição técnica e física.
voltando ao centroavante, eu contrataria um centroavante, mas assim, um bom centroavante. Um cara para quando precisar entrar no lugar do Anselmo Ramon e o Goiás não sentir falta, né? Não sentir saudade do Anselmo Ramon, caso ele não possa jogar. Com essa contratação pontual e a dispensa desses jogadores para suprir, inclusive, o salário desta eventual contratação, o Goiás teria elenco completo e com qualidade para chegar ao final da competição. Thiago. 2h28 da tarde agora. Gente, faltando 128 likes para nossa meta aqui no Bloco do Goiás. 128 likes. Você vai me deixar aqui na mão? 7 minutinhos. 7 minutinhos pra gente bater aqui a nossa meta de 400 likes do Bloco do Goiás. Sapeca like, gente. Sapeca like. Deixa o seu like agora aí no canal do YouTube. Dá aquela fortalecida, vai. Lei do Jogo, toda segunda, quarta e sexta com o Dr. Paulo Henrique Pinheiro. Aqui na programação da Band News Goiânia. Não perca. 2h28 da tarde, atenção, região do Parque Amazônia. Vem aí a nova loja da Autovia Motors. 11 anos de tradição no mercado goiano. Uma nova estrutura para realizar o seu sonho. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia. Tudo isso você encontra na Autovia. Inauguração semana que vem. Nova loja, né, pertinho ali do centro de saúde, do posto de saúde do Parque Amazônia. Loja maravilhosa com uma estrutura simplesmente espetacular da nossa Autovia Motors. 2h29. Atenção, Brasil, sempre bom falar para você aqui da Vedacil, né? Ela tem mangueiras de qualidade que garantem a performance no campo. Vedacil, seu distribuidor Gates, no Centro-Oeste brasileiro. Deixa eu abraçar o Joaquim dos Santos, meu like, segue o líder, viu, Thiago? Valeu demais. Marcos Vinícius Gerê, o Lepo vai sair. Tem um Caiton que pra mim já é melhor que ele. Ô, Gerê, eu tenho dúvidas se o Caiton é melhor que o Lepo. Eu tenho dúvidas. E na Série B, Danilo Dias, o Lepo tem uma coisa que pesa demais, que é conhecer a competição. Conhecer a competição. O Lepo é um vitorioso em Série B. A saída do Lepo, pra mim, caso ela se concretize, vai ser uma perda gigantesca, significativa pro Goiás. Eu vou responder você, também concordo com você, uma perda significativa, mas eu não tô nem preocupado com isso. Teve até um torcedor ali, acho que se não me engano, Rei Martins, algo do tipo aí, falando que ele pertence ao Vitória, que se o clube baiano quiser vender. Meu amigo, eu tive um feeling, para não dizer informação. Então pode ficar descansado, o William Lepo não sai do Goiás, o William Lepo vai permanecer no elenco Então não é feeling, você teve informação. Porque ele tá falando aí, né, ele foi até meio evasivo, parecendo que eu bebo, que eu não sei informação, nem sabe da minha vida particular. Você apelou com o ouvinte, Danilo? Não apelei não, ele só nem porque sabe. O cara te chamou de cachaceiro, não, calma, ele velho. Ele nem sabe da minha vida particular e nem pertence a ele a minha vida. Seu pai mandou mensagem aí, ô Mandou, Danilo? então é só respondendo Qual que é a o mensagem ouvinte dele? mesmo. Meu pai perguntou aqui por que o Jean Lopes tá com os olhos marejados. É pinga. É pinga. É pinga Cachaça, demais. cachaça. Baixo de árvore lá no mato, cachoeira. Aliás, eu não ia falar isso aqui, não. Ele não participou do primeiro bloco aqui. Você viu que a gente colocou o Nivaldo Carvalho, porque ele estava na cachoeira, com os amigos, e chegou atrasado aqui no programa. Aqui não tem esse negócio, não. A gente é transparente com o ouvinte aqui. Por isso que ele não participou do primeiro bloco. Coisa feia, né, Jean Lopes? Coisa feia. Deixou seus companheiros aqui na chapada, né? Aí fica com o negócio. A internet aqui de casa caiu. Caiu o escambau, rapaz. Você tava na cachoeira. Você que me coloca pra trabalhar com demais, molecagem. eu fico muito tempo em frente à câmera aqui e meus olhos acabam lacrimejando. É. Quem dera fosse pinga, quem dera. Era cachoeira, né? Era cachu. Mas enfim, fale, Danilo. Não, enfim, é isso, né? Já que o ouvinte nosso tem mais informação que nós aí, então ele deve estar mais... Não fala assim com o ouvinte, Não, Danilo. eu tô só... Para de ser ignorante, não Danilo. estou sendo ignorante, pelo amor de Deus, uai. Cara bruto, velho. Não, ele tá falando pra gente prestar atenção no serviço. Nós aqui trabalhamos de forma séria, em nenhum momento eu faço uso de álcool na minha vida particular. Ainda mais pra vir trabalhar, o cara nem me conhece pra tá falando isso. Rei Martins, eu tô só apenas respondendo. Minha solidariedade a você que foi gratuitamente ofendido agora pelo Danilo Dias. Pelo amor de Deus, todos Thiago, nós não aqui, alterei a voz. Todos nós aqui estamos com você, Rei Martins. Se eu tivesse feito isso, eu seria suspenso. O quê? Se fosse eu que tivesse feito isso, eu seria suspenso. Você faz coisa muito pior, rapaz. Você tava na cachoeira. Para com isso. E aí? É isso. É isso, né? O William Lepo pra mim não sai. Mesmo sendo do Vitória, podia ser do Palmeiras, podia ser de onde fosse, o jogador não quiser sair, ele não sai. E pelo meu feeling, o William Lepo vai ficar no Goiás até o final do ano. Você sabe uma posição que eu contrataria? O Jean não falou sobre isso, o Matheus e nem o Danilo. Matheus, eu contrataria mais, pelo menos um ponta, cara. Um cara de velocidade, sabe? Assim, um cara de 1 para 1, assim, bom. Porque, por exemplo, tem lá nesse momento o Wellington Matheus. É um cara muito mais conhecido pela parte defensiva do que pela parte ofensiva. Ah, mas tem o Wesley Garcia. O Wesley Garcia não é esse cara. O Wesley Garcia não é velocista. Ele é o cara do drible, da jogada final e tal. Mas o Wesley Garcia não é aquele cara que sai lá do campo de defesa, dá uma disparada, pega o lançamento e cria uma jogada. Não é. Ele tem outras características positivas. Eu acho que o Goiás, caso ele tenha essa condição financeira, ele poderia fazer esse investimento de mais um ponta. Vocês não acham, não?
É relativo, né, Thiago? A gente tá já mais pro final do ano do que pro começo do ano e aí o mercado ele é muito trabalhoso, é difícil você achar jogador para chegar e já jogar. Agora falar assim, para compor elenco. Aí é uma outra situação também, é como eu falei, o elenco do Goiás, ele tem a possibilidade de jogar de 3 maneiras diferentes em alto nível. Teve a oscilação, que como acontece com todas as equipes, é normal acontecer, e ainda assim o Goiás permanece na liderança do campeonato, mas eu não vejo essa grande necessidade de trazer jogador em qualquer posição. Na Belcar, o seu Volkswagen sai da fábrica direto para sua garagem. Volkswagen Tiguan com valorização de R$25 mil no seu usado. Venha para Belcar Veículos, boa de negócio. 2h33, debate das eras, oferecimento Acetona Cruzeiro, produzido aqui no estado há 6 décadas. Precisou de peças? Alternativa Autopeças, 3280-8383. Link Telecom 100% fibra, 100% Goiânia. Citroën Peugeot, na Vesa Aparecida. E Honda ZR-V a partir de R$ 169.990, com brinde totalmente de graça, 2 revisões de emplacamento. Minha gente, tudo isso você só encontra na Tecar Honda. Tem entrada facilitada em até 24 vezes do cartão de crédito. Pense bem, vá de Tecar Honda. Jean, você não acha que o Goiás precisa de mais ponta, não? Até porque é uma posição assim que você joga com 3 atacantes, né? Então, quanto mais atacante, melhor. Eu vejo essa deficiência de um ponta, de um velocista. Você não vê não, Janzinho? Ô, Thiago, não vejo. Sabe por quê? Porque o Goiás, de repente, teve um reforço para jogar pelos lados dentro do próprio elenco, que foi o Jajá, que de repente começou a jogar muito bem. Jogador de muita velocidade. Tem o Pedrinho, tem o Garcia, tem o Rato, que pode jogar tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. Então não vejo essa urgência, não. Agora, o centroavante, sim, você já imaginou, e é apenas um exercício aqui, vou bater na madeira. Se eu fechar a janela, o Anselmo Ramon se contunde? Machuca? O Goiás não tem um só substituto para centroavante lá, porque o Barcelona não é o jogador que vai suprir uma ausência do Anselmo Ramon. Então eu penso que o Goiás deveria focar nessa posição. O restante eu penso que ele está bem servido.